acontece? Muitas vezes a mulher está fingindo o orgasmo por várias questões, né? Acabei de citar aí várias questões que a mulher pode estar fingindo o orgasmo. E daí chega um momento que ela tem ela acorda, ela desperta, ela fala: olha o que eu tô fazendo, né? Olha, eu tô prejudicando a minha relação, eu tô ficando insatisfeita, eu tô me afastando do meu parceiro, eu tô fugindo do sexo. Tá acontecendo um monte de coisa porque eu tô fingindo o orgasmo e isso tá sendo prejudicial, então eu preciso falar, eu preciso trazer a verdade para a relação. Então, ela passa por vários processos para ter a coragem, né, de falar, né? E quando ela fala, às vezes essa fala não é acolhida, né? O problema é o tabu que envolve o sexo. Exatamente, falou tudo. O problema é o tabu que envolve o sexo. É muito difícil a gente conversar sobre sexo, tá? E daí o que acontece? A gente começa a apontar o dedo ali para a mulher, né? E porque a mulher fingiu, porque ela é errada, porque ela é isso, porque ela é aquilo, não sei o quê. Só que a gente tem que parar para pensar numa questão. Quem nunca finge nada? Você fala pro seu parceiro, pra sua parceira, exatamente tudo que você pensa, tudo que você sente? Você é total transparente para essa pessoa? A gente fica sempre filtrando, né? O que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Ah, se eu falar isso, vai magoar. Ah, se eu falar isso, vai chatear. A gente fica o tempo todo filtrando as coisas que nós vamos falar, né? E isso a gente começa a ter um comportamento assim desde a infância. Por quê? Na infância, quando a gente é criança, que a gente é espontâneo, muitas vezes a gente faz uma coisa, inclusive em relação à nossa sexualidade, né? Que é a menina feia, a menina má, isso não pode, isso é feio, isso é errado. Né? Ou então não precisa ser só em relação à sexualidade, os nossos comportamentos, quando nós somos muito espontâneos, muitas vezes nós somos corrigidos. O que nós aprendemos com isso? Que a minha espontaneidade de repente não agrada, a minha verdade não agrada, e que para eu me sentir amada, para eu me sentir pertencente àquela família, de repente eu preciso falar ou fazer aquilo que eles aprovam. Então, eu aprendo desde criança a usar máscara. E essa máscara a gente usa em vários locais, inclusive no sexo, tá? Então, antes da gente apontar o dedo e falar, você tá errada, você fingiu orgasmo, a gente precisa entender que tem toda uma construção social, cultural, familiar, que faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento. E quando a mulher ela consegue ter a coragem de parar de usar a máscara e assumir, né, se mostrar vulnerável, porque olha que vulnerabilidade você admitir que você mentiu, que você fingiu. É um lugar de muita vulnerabilidade. Você mostrar que você foi frágil, que você não foi forte o suficiente para agir de determinada forma. Então, quando a gente começa a trazer essa verdade, às vezes é meio chocante. Só que antes da gente pensar em apontar o dedo, a gente tem que entender que esse comportamento é da maioria das pessoas, né? Segundo pesquisa, 70% das pessoas mentem. Mentirinhas, mentironas, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa no meu Stories. Você já mentiu para o seu parceiro, para sua parceira? 70% das pessoas responderam que sim, que já mentiram. Então, muitas vezes a gente não mostra, a gente não é autêntico o suficiente, a gente não fala a verdade sempre. Então, claro que quando a gente traz a verdade à tona, pode chatear, pode até ofender, né? Ofender inclusive o ego da pessoa, né? Que estava se achando o máximo na cama e de repente você traz uma frustração, a pessoa pode se sentir ferida, machucada, é algo bem delicado, né? Só que, por outro lado, a pessoa precisa entender que ela não pode levar para o lado pessoal. Porque quando ela está falando que fingia o orgasmo, ela está falando dela, não falando
apontando o dedo para o outro, né? Eu estou mostrando que eu estou me mostrando incapaz, estou me mostrando com dificuldade de ter orgasmo, dificuldade de falar a verdade. Estou mostrando para você as minhas dificuldades. Não estou falando que você é isso, que você é errado, que você não faz sexo direito, que você não sei o que, não sei o que. Não estou apontando o dedo para você, estou falando de mim, né? Então, essa pessoa que recebe essa verdade, eu acho que ela precisa olhar para isso e entender que não jogar para o lado pessoal. Porque daí, senão, você pode ficar ali com o ego ferido, assim, eu não sou bom o suficiente, e não tem nada a ver, né? Se ela fingiu, não tem a ver necessariamente com a sua performance, tá? Quando eu me tornei terapeuta tântrica, por muitas vezes, eu ia fazer massagem tântrica e às vezes eu ia fazer massagem numa mulher e daí a mulher não alcançava o orgasmo. Daí eu achava que a minha massagem estava errada. Eu falei, eu não aprendi direito, eu não tô fazendo direito, eu me sentia super insegura. O que aconteceu? Ao longo dos anos, quando eu dominei a técnica, né, eu comecei a entender que a mulher que não estava alcançando o orgasmo não é porque eu não sei fazer a massagem, é porque ela tem uma questão, um bloqueio, às vezes o clitóris não está tonificado, às vezes ela tem bloqueios emocionais, enfim, tem várias questões que podem impedir, dificultar o orgasmo feminino, mesmo quando todo passo a passo é feito. Quando eu falo passo a passo, é a questão de energizar o corpo, estimular o corpo através de uma experiência sensorial, estimular o clitóris de uma forma correta, o vibrador, que é coisa linda, que veio ajudar as mulheres que têm dificuldade com o orgasmo. Então, se eu fiz todo passo a passo e ela não alcançou o orgasmo, não é que eu não sou boa, é porque ela tem uma questão. Então, se a sua parceira, ela trouxe essa questão para você que, poxa, tenho dificuldade de alcançar o orgasmo, eu tinha vergonha de falar sobre isso e eu estava fingindo, mas a verdade é que eu nunca consegui alcançar o orgasmo, que eu não consigo alcançar o orgasmo, ou que nem sempre eu alcanço o orgasmo. É importante que você acolha isso e entenda que não tem a ver necessariamente com a sua performance, pode ser uma questão dela, no processo do corpo dela, tá bom? E também, se não for uma dificuldade dela, se tem a ver com a forma como o sexo acontece, também foi uma falta de responsabilidade dela. Por quê? Porque ela não se posicionou. Então você estava fazendo algo no sexual que você estava achando que estava ok, que ela estava gostando, que aquilo era bom para ela. Então como é que você poderia praticar outras coisas, fazer outras coisas, se você achou que tinha encontrado a receita do bolo, né? Então, mesmo que for por causa da forma como o sexo acontece, tem a ver o quão ela é também responsável por não alcançar o orgasmo. Então, não traz assim, eu sou um fracasso, eu não sei o quê, ela tá acabando com o meu ego, porque não tem a ver exatamente com isso.